Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui esse vídeo aí ao público do YouTube e das redes sociais. Quero trago para vocês hoje um tema muito importante que nós temos que compreender, uma coisa que está aí sendo pronunciada pelo mundo e os cristãos, né, que andam na luz da verdade, que é a palavra. Muitos estão entrando nessa onda aí, nessa gíria, né? E eu quero falar sobre juntos e misturado. Existe essa expressão aí, está nas músicas, está aí na boca do povo. Na verdade, muitos não dizem nem estamos juntos e misturados, estamos juntos e misturados. Essa é uma expressão. E vamos compreender, será que biblicamente essa expressão é para nós cristãos, são para nós que cremos em Deus, que vivemos em Deus? Então, tudo isso nós temos que perguntar à palavra de Deus, que é a verdade. João 8,32 é bem claro: conheceis a verdade vos libertará. Sem conhecermos a verdade, não somos libertos, só somos libertos aí dos ventos de doutrina que tem se espalhado aí pelo mundo e diz ser cristã. Só somos libertos se conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus. Então veja bem, olhando para o sinônimo de juntos, né? O sinônimo de juntos é companhia, né? É estar acompanhado, é acompanhar uma pessoa, né? De juntos. E quando você está de misturar, quando você mistura algo. Então veja bem, quando você mistura uma tinta de cores diferentes, ela não vai ficar a mesma cor que era antes, ela muda de cor, traz uma outra cor diferente. Quando você mistura alimento, você muda o gosto, muda o sabor, o paladar do alimento. Então tudo que se mistura, há uma mudança de princípio, há uma mudança de caráter, há uma mudança ali de finalidade. Então nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de tudo misturado. Nós não podemos entrar aí nessa gíria de tudo misturado. Mas pastor, quando fala que tudo misturado, está falando em coisa boa, está falando em tolerar as pessoas, falando em ser tolerante, em amar, porque Jesus amou, Jesus nos ensina a amar. Então vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Você que iniciou assistir esse vídeo, vai até o fim para compreendermos. Vamos para a palavra para compreendermos. Veja bem, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 5, do 9 em diante: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Bom, aqui já começa algo diferente do misturado, não se associar. Se você não pode associar com os que se prostituem, então você não pode misturar com eles, você não está tá junto, misturado com eles. Porque se não pode associar, não pode ter associação, é porque não pode estar na mesma associação deles, na mesma prática, né? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idolatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas, veja bem, agora vos escrevi que não vos associei com aqueles que dizem ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubadores, com o tal, nem ainda com mais. Quer dizer, você não vai reunir nem para comer com eles, não tem associação nem para comer. Então veja bem, o que a palavra está dizendo aqui em 1 Coríntios? Não associar com quem se prostitui. Isso é uma instrução da palavra de Deus. Aqui Paulo está sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo vai dizer algo que é claramente dele, ele diz: não,
que diz o eu, mas sempre ele diz o Senhor. Né? Então, Paulo não está dizendo dele mesmo, ele está dizendo do Senhor, ele está dizendo do Evangelho que foi dado a ele por meio do próprio Cristo. Gálatas é bem claro ali, Paulo se refere, ele recebeu o Evangelho diretamente de Jesus Cristo. Então, o ensino de Paulo é um Evangelho dado por Jesus Cristo a ele. Porque Paulo, ele foi escolhido não só para pregar aos gentios, né? Mas é Paulo que norteia a igreja, que doutrina a igreja. Se olhar para as cartas de Paulo, o ensino de Paulo, foi Paulo que doutrinou as igrejas, como as igrejas, hoje a doutrina das igrejas vem por meio de Paulo. E aqui ele está dizendo que não associei com os que estão em prostituição, né, com os que se prostituem. E com aqueles que dizem ser irmão, mas são devassos, avarentos, esse tipo de coisa, nem comais com eles. Agora, ele está dizendo que se for preciso se apartar de tudo, você precisa sair do mundo. Né? Então, não vai, claro que nós não vamos sair desse mundo. Mas não vamos associar com eles e nem comer com eles. Isso não ter associação nenhuma com o mundo do pecado. Aí, veja bem, vamos continuar olhando para a palavra que é a verdade. A palavra é a verdade. Vamos ver se essa expressão tudo junto e misturado, né? Estamos juntos e misturados, se ela é válida para o mundo cristão, para nós que somos cristãos. Veja bem, segundo João 1,9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Veja bem, a palavra de Deus, mas pastor, essa palavra ela é bem forte, bem pesada, né? A palavra de Deus é a verdade. Está dizendo aqui que com quem prevarica, o que é prevaricar? Falta de compromisso do dever, má fé, abuso de poder. Isso é prevaricar. Então, para os que prevarica, né? Esses, a palavra de Deus está dizendo para nem saudar, porque se saudar eles, estão concordando com eles, estão participando com eles. Como pode ser tudo junto e misturado? Como é que a igreja pode estar junto e misturado com as pessoas que se prostituem, que não podemos se associar com eles, que prevaricam, que não podemos nem saudar, não podemos receber nossa casa, não podemos nem saudar. Porque se nós estivermos misturados junto com eles, nós estamos concordando com eles e participamos também do seu mau caráter. Então veja bem, quem está falando isso é a palavra de Deus, não sou eu não, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Mas vamos olhar, continuar olhando pela verdade, que é a palavra de Deus, que nos norteia, nos dá luz, né? Nós somos luz porque temos conhecimento de Deus na nossa vida. Cristo deu o seu conhecimento. Isso aqui é Evangelho de Jesus Cristo dado a Paulo. Então veja bem, 2 Tessalonicenses 3,6 diz assim: Mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebemos. Então eu estou mandando apartar de quem anda desordenadamente, estou mandando apartar como pode ser junto e misturado. E aí Romanos, aliás, 2 Tessalonicenses também, 3,14, no mesmo capítulo 3. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. O que ele está dizendo aqui? Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, se alguém não obedecer o Evangelho, não obedecer a palavra de Deus,
Não vos mistureis com ele. Como é? É tudo junto e misturado? Não, é tudo junto e misturado. É assim? Não, a palavra de Deus está dizendo que não, não mistureis com esses. Nós não podemos, se nós conhecemos a palavra de Deus, temos Cristo em nós, e aí ter Cristo em nós é arrepender do pecado, morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus. Eu tenho pregado muito isso, vou continuar pregando, não vou deixar de pregar isso, porque a única forma de passar pelo processo do novo nascimento é morrendo com Cristo para o pecado, que ele morreu ali na cruz, levando os nossos pecados sobre ele. Então, se cremos nele, nós também morremos com ele para o pecado. E como ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para a vida com Deus. Isso é espiritual. Isso acontece aqui. Esse é o processo do novo nascimento. É a nossa passagem do homem velho para o novo homem, que é Cristo. Então, não tem como um novo homem, uma nova criatura, alguém que passou pelo processo do novo nascimento, misturar com quem está no pecado, porque ele volta a lambuzar. É como a palavra de Deus diz. É o porco que se lava e volta à lama. É o cão que volta vomita ali e volta para o vômito, a comer o vômito novamente. E nós não podemos ser esse tipo de gente. Então, tudo misturado, não há essa de tudo misturado para nós cristãos. Tudo junto e misturado, não, para nós não. Veja bem o que a palavra de Deus diz em Romanos 16, a partir do verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras elogia, enganam os corações dos simples. Então veja bem, o que a palavra está dizendo aqui? Que as pessoas aí que começam dissensões, né, eles estão enganando os simples. Nós não podemos ser enganados. Nós somos pessoas humildes, simples, mas nós temos aquele que conhece todas as coisas da nossa vida, que é o Espírito de Cristo, que está conosco. Nós não podemos estar aí misturado, tudo junto e misturado, não é para nós cristãos. Então veja bem o que é dissensões, divergência e discordância. Então nós não podemos estar aí misturado com os que causa divergência e discordância em Cristo, da palavra de Deus, da igreja. Essas pessoas, nós temos que desviar deles, é o que a palavra de Deus nos ensina. É que a verdade, a palavra de Deus é a verdade, nos ensina. Nós temos que desviar dessas pessoas. Veja bem o que a palavra de Deus diz em Tito 3,10. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstrações, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então veja bem, ao herege nós temos que evitá-lo. É misturar? Não, mas vocês vão pregar misturado ali. Você tem que amar ele. O amar não quer dizer que você está misturado, não. Jesus Cristo, ele comeu com os pecadores, né, que a Bíblia fala, mas ele não se misturou com eles, ele comeu com eles para pregar, ele deu a oportunidade para pregar eles ali, mas ele continuou na sua santidade e os pecadores não se converteram e continuaram no pecado deles. Não foi, Jesus não misturou. Nós temos que entender isso, nós temos que pregar o evangelho ao mundo todo, mas não misturar com o mundo pecaminoso. Em Efésios 5:11, a palavra de Deus diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. É tudo misturado e junto? Não comuniqueis, não podemos nem comunicar com as obras infrutíferas das trevas. Aonde estão as obras infrutíferas das trevas? Aonde está? Está nas pessoas que as praticam. Se nós não podemos nem comunicar com as obras infrutíferas das trevas, e quem pratica essas obras são as pessoas. Nós estamos vivendo nesse tempo uma guerra. Efésios ali, capítulo 6, é bem claro, né? Nós estamos vivendo, nós não temos que guerrear contra a carne e com o sangue, mas é contra as potestades. E essas potestades usam quem?
para praticar as obras das trevas? Usa as pessoas. E Deus, Cristo, ele usa quem para trazer a luz ao mundo? Usa nós que cremos na sua palavra e vivemos segundo o seu evangelho. Que morremos com Cristo para o pecado, estamos com Cristo para a vida, com Deus. Então nós somos usados como luz para combater as trevas. Mas não para misturar. Aonde a luz chega, as trevas, ela dissipa. Então, com esses nem comuniqueis, com as obras, onde está sendo praticadas as obras das trevas, nós não devemos nem comunicar. E aí nós temos que olhar para a questão das religiões. Vamos compreender a questão das religiões. Será que as religiões precisam estar tudo misturado? Não é o mesmo Deus? Não, é o contrário, não é o mesmo Deus. O nosso Deus é um, o Deus do mundo é outro. Então, olhando para as religiões, mano, temos que se misturar, vamos ter que ter comunhão, aí vamos ter que confraternizar com eles. Será? Será que é tudo junto e misturado? Veja bem, vamos voltar à questão da tinta. Né? Você pega tinta de duas cores diferentes, mistura e cria uma outra cor. Não é mais nenhuma daquelas cores que existiam antes, desaparece. Você pega, mistura alimentos, né? Aí vários alimentos juntos, ele muda o sabor, muda o teor, muda o sabor. Você pega aí componentes químicos e mistura, você tem uma composição química diferente. Então, se você mistura com outras pessoas que têm outros princípios, claro que vai ter mudança nos seus princípios de vida. E aí vamos olhar, por exemplo, a questão do islamismo e do cristianismo. Tem como misturar, fazer uma junção, uma comunhão das duas religiões e permanecer os mesmos princípios? Não, teriam de ter mudanças de princípio. Primeiro que nós não cremos em Maomé como profeta, né? Nosso Deus não é Alá, o nosso Deus é Cristo, né? Mas o Deus deles é Alá, então teria de haver mudança de princípio. E teria de haver concordância, para isso haveria de ter mudança. E teria de quebrar alguns princípios. Senão não teria como estar junto e misturado. Veja bem, não dá tempo aqui, se eu for falar de todas as religiões, não dá tempo. Mas não dá para misturar duas religiões com princípios diferentes, porque senão vai mudar os princípios. Vamos pegar, por exemplo, aqui a questão do espiritismo. Vamos estar tudo misturado com o espiritismo? Vai ter que ter mudança. Se você quer misturar com o espiritismo, vai ter que ter mudança. Porque qual é a fé do espiritismo? A fé do espiritismo é que a pessoa é da reencarnação, que a pessoa morre, né? Aliás, quando a pessoa nasce, ser humano, ele já pode ter sido cachorro, já pode ter sido animal, já pode ter sido árvore, e aí ele encarna como ser humano, e depois que ele morreu, ele pode voltar a ser um animal, ou se ele evoluiu, ele pode ser um espírito evoluído, uma pessoa evoluída. Essa é a fé do espiritismo, que as pessoas vão evoluir, o espírito vai evoluir ou vai decair, né? A evolução até chegar lá, a evolução, sei lá, onde eles pensam que chega, mas essa é a fé do espiritismo, do espiritismo. Qual é a fé cristã? A fé cristã é que nós nascemos uma única vez e morremos uma única vez. Nós toda a vida somos seres humanos, nascemos como seres humanos, recebemos como seres humanos um espírito, alma e um corpo, que foi assim que Deus nos fez, né? E o homem pecou, separou-se de Deus, mas Cristo veio e nos leva ao processo do novo nascimento. Nós somos vivificados novamente em Cristo e se morremos antes da volta de Jesus Cristo, todos que morreram em Cristo, ressuscitará num corpo glorificado. E se estiver vivo, terão o seu corpo transformado. E se eu estiver em Cristo, né? E vamos ser arrebatados, levados para o céu, para a eternidade com Deus. Vamos ver um novo céu, uma nova terra com Deus. Essa é a fé cristã. A fé cristã passa pela ressurreição dos corpos.
enquanto no Espiritismo não existe a ressurreição de corpo, existe a reencarnação. Então veja bem, para misturar o Espiritismo com o cristianismo, tem que haver mudança de princípio. Não dá para ser tudo misturado, tudo junto e misturado, tem que ter mudança de princípio. E aí eu pergunto você vai mudar os princípios bíblicos da sua vida para estar misturado com outras religiões que têm outros princípios de vida? Porque se você mistura com eles, você concorda com eles. Ou você concorda com eles, ou eles vêm, misturam com você e concordam com você. Se converte ao cristianismo. Mas tudo misturado e junto não dá, com o mesmo princípio, não dá, não funciona. Não funciona assim. Não é assim que funciona. E aí, eu tive vendo um artigo aí num site, né, do Espiritismo, a qual eles trazem no medium.com. Se alguém quiser pesquisar, vai lá, pesquisa medium.com. Eles trazem uma explicação de tudo junto e misturado, referindo ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17, a partir do verso 20, que diz assim: e não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus está orando ao Pai. Então, pela sua palavra, hão de crer em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo vai ter nos princípios que está na palavra de Deus, nos princípios de Deus, não nos princípios do Espiritismo. Então, como é que vão dizer que essa palavra aqui justifica tudo que Cristo, ao orar pela igreja, ele está orando pela igreja, para quem conhece o princípio dele. Como é que justifica tudo junto e misturado? Então, veja bem, vamos continuar. Né? A sua palavra para os que hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós. E aí ele justifica que esse um é tudo misturado. Então que o cristianismo, Cristo, ele está dizendo aí que ele é tudo misturado. É isso que é a visão que está lá no espiritismo.com, na medium.com, querem trazer sobre tudo junto e misturado. Mas aqui é bem claro, quando se trata aqui de unidade, está falando da unidade dos que crerem que os creem em Cristo Jesus se tornam um mesmo nele. Jesus está orando para que todos que creem nele sejam um nele, como ele é um no Pai. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, um verso que eu gosto muito, diz que todos que estão no Senhor é o mesmo Espírito nele, né? E aí continua: para que o mundo creia que tu me enviastes, né? E eu deles a glória. Deles a quem? Deu ao mundo? Não. Deu ao quem crê nele, né? Deu aos discípulos, ao quem crê e a quem vier aqui, né? E deles a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Para que nós, sejamos um em Cristo, como ele, Cristo é um no Pai, né? Como nós, ele está falando nós, está falando ele e o Pai, né? Somos um neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, né? Deus é perfeito, tudo que é perfeito, Cristo é perfeito. Então em Cristo nós somos feitos perfeitos. Então por isso nós conservamos essa unidade em Deus, porque em Cristo que é perfeito, nos fez perfeito nele, porque nele toda a nossa perfeição foi removida, né? E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. É o mundo esteja comigo? Não, aqueles que tu me deste, os escolhidos, os salvos, né? Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que veja a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então veja bem,
Esse texto está lá nesse site, né, medium.com, aonde eles justificam, usam esses textos para justificar tudo junto e misturado. O Espiritismo pode estar misturado com o cristianismo, não tem nada a ver. Então a gente vê, por exemplo, no estado da Bahia, que há aí uma mistura ali dos pais de santo, né, dos terreiros com a Igreja Católica da Bahia. Isso é idolatria. Isso não passa nos crivo bíblico. Então, quando olhamos esse texto, pessoas grosseiramente usando esse texto para justificar o tudo junto e misturado. Aqui Jesus está falando os que creram nele, os que creram em Jesus Cristo, obedecem os princípios do seu evangelho. Os que crerem em Cristo Jesus, morrem com Cristo para o pecado, ressuscitam com Cristo para a vida, não andam aí nas obras das trevas. Quem anda aí nas obras das trevas, nós precisamos estar separado deles, não podemos misturar com esse tipo de pessoas que andam nas trevas. Não tem como misturar o cristianismo, que tem um tipo de fé diferente da fé do espiritismo, e ser tudo misturado. A fé do espiritismo é na reencarnação, a fé cristã é na ressurreição dos corpos. São coisas muito diferentes. O espiritismo crê que a pessoa, quando morrer, se ele foi bom aqui nessa terra, ele vai evoluir, vai ter o espírito dele, vai evoluir para outra coisa, noutra dimensão, não nessa nossa dimensão, noutra dimensão. Eles creem que quem nasce aqui já foi algum dia de uma dimensão inferior, como foi animal ou madeira, e aí agora passou a ser humano, e se evoluir vai passar para uma outra dimensão. Essa é a fé do espiritismo, é os princípios de fé deles. O nosso princípio de fé em Cristo Jesus é a ressurreição dos corpos. A nós foi dada a nascer uma vez e morrer uma única vez. Não participamos dessa questão aí da reencarnação. Isso é idolatria para nós. Isso não passa nos crivos dos nossos princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. Então não tem como se misturar. E quando Jesus diz aqui esse texto que está sendo usado lá nesse site, está sendo usado grosseiramente para justificar tudo junto e misturado. Aqui Jesus Cristo está falando nos que creram nele, os apóstolos, os discípulos estavam reunidos ali, a base da igreja primitiva estava reunida ali. Ele está falando para os que creram nele e os que hão de crer. Ele não está falando no mundo, ele está falando que aonde ele estiver, esteja também os que creram nele, os que foi dado a ele pelo Pai. Não está falando no mundo, aonde eu estiver, traz o mundo comigo. Não é tudo misturado e junto, é para os salvos, é para os eleitos, é para os que creram, é para os que morreram com Cristo para o pecado, estaram com Cristo para a vida com Deus. Isso aqui é a oração de Jesus Cristo. Essa oração é única e exclusivamente para os salvos, para a igreja, não é para o mundo. Então veja bem, nós temos que compreender essa questão das religiões. Não pode ser tudo junto e tudo misturado, porque se for tudo junto e tudo misturado, não dá certo. Levítico 24 em diante. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Maloque, para que não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra sua família, e extirparei arrancar, extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Maloque. Veja bem, a idolatria aqui é colocada como prostituição. Quando alguém se virar para os adivinhadores e os encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui, já lá no Antigo Testamento, Deus está revelando que não é tudo junto e misturado. Quem enveredar pela idolatria é extirpado no meio do povo de Deus.
Deus está falando aqui para Israel, né, que ele vai tirar do meio do seu povo aqui é Israel. Então, Deus vai estripar essas pessoas, vai tirar, estripar, arrancar do meio deles. Todos os que praticam a idolatria, que prostitui, aqui a prostituição aqui é da idolatria. Então, quem se comete a idolatria está na prostituição, que a gente vimos aí com esses, nós não temos associação. Então nós não temos associação com a idolatria, com a idolatra, seja o espiritismo, seja quem for, nós não temos associação. Nós não misturamos, não somos juntos tudo misturado. Veja bem o que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Então veja bem, a santidade é uma coisa que é necessária na vida do cristão. Como é que o cristão vai se envolver em obras imundas, impuras, com pessoas imundas, impuras, tudo junto e misturado, e ele vai permanecer santo? Como é que vai lavar uma porca, deixar ela limpinha e botar no meio dos outros porcos sujos, se ela não vai sujar tudo junto no meio deles? É por isso que a palavra de Deus diz que quem volta ao pecado é a mesma coisa de quem foi lá, uma porca, um pouco que foi limpo, ali lavado, e depois voltou à lama. Então nós não podemos ser junto e misturado. Ser junto e misturado é voltar à lama, voltar ao pecado, é ser imundo. E nós temos que ser santos, porque o Espírito Santo habita na nossa vida. Ele é santo, ele não habita na vida da pessoa imunda. Ele não habita na vida da pessoa suja, imunda, impura pelo pecado. Ele habita na pessoa santificado, que permanece em santidade. Nós somos santificados, lavados no sangue de Cristo, e se permanecemos santificados em Cristo, então permanecemos com o Espírito dele em nós. O Espírito Santo permanece em nós. Veja bem, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendeis a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Vai misturar o justo com o justo? Que sociedade tem? Que comunhão tem a luz com as trevas? Pode misturar a luz com as trevas? Não existe comunhão com a luz com as trevas. O pecado é trevas. Não se pode misturar com as pessoas que estão cometendo pecado. Nós pregamos a palavra ao mundo para que as pessoas se libertem, mas não nos misturamos, não é junto e misturado. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Não há concórdia entre Cristo e o diabo. Cristo concordou com o diabo? Não há concórdia. O diabo tentou Jesus para que o adorasse, Jesus mandou ele retirar, porque ele está escrito adorar unicamente a Deus. Vai misturar com o diabo? Não tem como ser junto e misturado com o diabo. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Existe alguma parte do pessoa que é fiel a Deus com quem é infiel a Deus? Existe essa mistura, essa parte? Não existe, não tem parte. O infiel com o infiel não pode ter parte, não pode misturar, não tem como misturar. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Não existe. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Nós não podemos ter consenso com as pessoas que estão em idolatria. São idolatria. A idolatria ela é praticada pelo pau e madeira, não é praticada pelas pessoas que adoram pedra, pau, madeira. É para as pessoas que adoram estátua, adoram a imagem. São as pessoas que praticam a idolatria, não são os objetos. Se a pessoa pegar uma mesa e dizer que ela é Deus e enjoelhar ali, começar a adorar aquela mesa, é ela que está praticando a idolatria, não é a mesa. Então, não existe nenhum consenso de nós com esse povo. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Não tem consenso. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles
e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então veja bem, amados, nós somos templo, morada de Deus, nós não podemos consentir em misturar com a idolatria, misturar com a impureza, com a imundície do pecado. O pecado torna a pessoa impura, imunda, e nós não podemos ter essa participação. Veja bem o que diz lá em Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. E em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Veja bem, Jesus Cristo está falando de irmão está falando de igreja, e do corpo de Cristo. Então, se uma pessoa na igreja, um irmão, você conhece, ele cometer algum pecado contra você, alguma coisa, você vai e conversa com ele, repreende. Se ele não quiser ouvir, arruma 2 ou 3 testemunhas. Se ele não quiser ouvir, leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, então considere-se como um gentil e publicano, uma pessoa fora do corpo de Cristo, fora da igreja. Então veja bem, até para o que está dentro da igreja, que não se arrepende do pecado, é preciso não ter essa comunhão com ele, é preciso não ter essa mistura. Prega para ele, repreende. Se ele não ouvir, considere um publicano, uma pessoa do mundo, imundo, apartado do corpo de Cristo, apartado da igreja. E Jesus é bem claro que ligarmos aqui nessa terra será ligado, desligado será desligado. Isso vamos ligar e desligar porque é através da palavra de Deus. Aqui é Cristo que está dizendo, está trazendo uma palavra, como se deve ser feito. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, façamos tudo como se deve ser feito, então nós estamos pregando o Evangelho para as pessoas que precisam se converter. Quem não quiser converter, vai continuar no mundo apartado e separado do corpo de Cristo. Nossa comunhão é com o corpo de Cristo, que é com a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, todos nós somos membros do corpo de Cristo. E o Espírito Santo desce, quem é membro do corpo de Cristo tem o Espírito Santo. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4 é bem claro. Todos que estavam ali reunidos como igreja recebeu o Espírito Santo. Nós que somos igreja, nós temos o Espírito Santo na nossa vida e nós não nos misturamos com o mundo pecaminoso. Nós não somos tudo junto e misturado, como é esse ditado maligno que está aí e que muitas pessoas dentro da igreja estão tendo isso na boca, estão trazendo isso para suas vidas, para suas igrejas, para seus lares, estão contaminando não só as suas vidas, estão contaminando também a igreja. E com isso as pessoas contaminadas deixam de ser igreja, deixam de ser corpo de Cristo. Apartado está, continua, volta, é o cão que volta ao vômito, é o porco que é lavado e volta à lama. Isso não há salvação. Nós temos que compreender que Jesus Cristo foi bem claro quando ele traz-nos a parábola das 10 virgens ali, Mateus capítulo 25. Aonde 5 é prudente e 5 é nécia, é louca. As 5 loucas deixaram o azeite acabar, quer dizer, deixaram o Espírito Santo extinguir na vida delas. A palavra de Deus é bem clara, né? Não deixais extinguir o Espírito. Porque pode sim, a pessoa pode ter o Espírito Santo e deixar extinguir. Através das obras do mundo, o Espírito Santo não habita mais a pessoa, porque a pessoa se torna imunda, misturando, tudo misturado com o mundo, começa a misturar com o mundo, tudo junto e misturado, e o Espírito Santo aparta dessa pessoa, o Espírito Santo é extinguido dessa pessoa, a luz, ali acaba o azeite, o Espírito Santo na vida dessa pessoa, a luz, a pessoa que era a luz do mundo, deixa de ser luz do mundo, e
não vai participar das bodas do Cordeiro, não entra no reino do céu, da paternidade com Deus. E agora as 5 virgens prudentes, essas sim, essas permaneceram ali, cheia de azeite, cheia de unção, cheia do Espírito Santo. O noivo vem e as bodas do Cordeiro, o casamento, são os que vão ser arrebatados, levados ao encontro do noivo nos ares e levados para os céus, para as bodas do Cordeiro. Tem pregado muito isso. Apocalipse capítulo 19, a gente vê ali que já não é mais a noiva, já é a esposa, né? A esposa já está pronta, está aviada, então já houve o casamento ali no capítulo 19 de Apocalipse, já houve o casamento do Cordeiro com a noiva, com a igreja, já é agora esposa. Então ali o grupo que representa ali as 5 virgens, as 5 virgens que representam esse grupo do salvo, já aconteceu o casamento lá no céu, a gente vê lá no Apocalipse capítulo 19 isso acontecer. Enquanto as nécias vão ficar, as nécias não vai. Então veja bem, o próprio Cristo, ele divide os que dizem ser igreja em 2 grupos. Os que estão dentro da igreja, não é para o mundo não, os que estão dentro da igreja. 50% salvo, 50% nécio, louco, que não vai alcançar a salvação. Isso é o próprio Cristo que está fazendo essa separação. Essa divisão não sou eu não, é o próprio Cristo, o próprio Senhor, o próprio noivo que está fazendo isso, que vai ser o esposo. O esposo, ele não vai desposar uma igreja contaminada, ele não vai desposar as pessoas que estão contaminadas. A esposa dele é imaculada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Então essa é a igreja imaculada, que foi lavada no sangue de Jesus Cristo, que morreu com Cristo para o pecado, estou com Cristo para a vida com Deus. Esses são os que não têm pecado na vida deles. Essa é a noiva, a qual vai ser arrebatada, arrancada dessa terra, levada aos céus, ao encontro do Senhor, do noivo, que vai levar para diante do trono do Pai. E ali vai haver a celebração das bodas, do casamento. Vai deixar de ser noiva para ser esposa do Cordeiro. Vai estar para sempre com o Cordeiro. E esse é o que Jesus Cristo, aonde eu estiver, que eles também estejam. A esposa vai estar com Cristo durante todo o tempo, aonde Cristo estiver. Por isso que eu prego que quando for no reino milenar, a igreja vai estar aqui com Cristo, durante Cristo reinando os 1000 anos, nós como igreja vamos estar com Cristo. Porque onde ele estiver, nós vamos estar. Essa é a oração dele ao Pai. Mas é para tudo junto e misturado? Não, isso é para os santificados no sangue de Cristo. Isso é para os imaculados, não é para os loucos, não é para os nécios, os loucos. Então que essa palavra possa te ajudar a ter discernimento para não ser tudo junto e misturado na sua vida, para que você não misture com as obras infrutíferas das trevas, as obras das trevas malignas, para que você não mistura na sua vida aí com os corruptos, né? Com a prostituição, com toda espécie de pecado. O pecado ele é altamente contaminoso. Então você não mistura a sua vida com esse mundo pecaminoso que existe aí. Não é tudo junto e misturado. Que você não mistura a sua crença em Cristo, seus princípios em Cristo, sua fé em Cristo, com os princípios de outras religiões. Porque se você fizer isso, vai deixar de ser a religião cristã. Os seus princípios vai ter que ser mudado, não tem como misturar. Se você mistura tinta de 2 cores, ela vai aparecer outra cor, não vai aparecer a mesma cor. Não tem como misturar cristianismo com espiritismo, porque vai ter quebra de princípio, você vai quebrar os seus princípios para poder seguir, tá tudo junto e misturado com o espiritismo, você vai ter que quebrar os princípios de Deus, assim como eles também vão ter que quebrar os princípios deles. Então não tem como estar junto e misturado, você não tem como estar misturado aí com o islamismo, porque você vai ter que quebrar os princípios de crença que você tem em Cristo para se misturar com eles. Então não tem como ser junto e misturado, não dá para ser tudo junto e misturado. Nossa comunhão é com Cristo, esse negócio de junto e misturado é comunhão.
E nossa comunhão é com Cristo, é com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo na nossa vida. Nossa comunhão é com Deus, nossa unidade é com Deus. Quando Cristo ora ao Pai para que sejamos um nele como ele é no Pai, isso é unidade, isso é único. Deus não vai ter unidade com o pecado, Deus não vai ter unidade com a imundice. Nós somos salvos em Cristo, uma coisa que se prega muito, que Deus amou o mundo de tal forma que Deus sofreu um dinheiro para todo que crê, tem a vida eterna. Isso muita gente pregam isso aí erroneamente, porque quando dizendo que Deus amou o mundo todo, não. Que Deus amou é fato. Em Cristo Jesus veio, se Jesus não tivesse vindo, não teria o amor de Deus. Mas Cristo veio, e Cristo era bem claro, se eu não tivesse vindo, não teria condenação, mas porque eu vim, então há condenação. As pessoas são condenadas porque não creram nele. E então, entre o amar de Deus, né, o amor de Deus, né, e a vida eterna, a salvação da pessoa, há um crer. Existe um crer entre o amor de Deus e a salvação. Se não crer, não há salvação. E aí as pessoas só olham o João 3,16, não olham o que Jesus disse para frente. Jesus disse para frente que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas do que a luz. Essa é a condenação. Então não está dizendo ali que o amor de Deus permanece no mundo todo, não. O salvo é os que crê entre o amor de Deus e a salvação. Tem um crer, tem o que crê, aquele que guarda a palavra de Jesus Cristo, o mandamento de Jesus Cristo. João 14:23, quem me ama guarda a minha palavra e será amado do meu Pai. Nós iremos sobre ele, fazemos morada sobre ele. Então esse é o que é amado de Deus. O amado de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Cristo. Não tem como. E no capítulo 15, verso 10 ali, Jesus Cristo é bem claro, né? Aquele que guarda os meus mandamentos, meu amor permanece nele. É o que guarda os mandamentos de Jesus Cristo, que o amor dele permanece nele. Então se prega o amor de Deus muito assim, misturado. Estão misturando as coisas, não. Deus amor é fato. Agora, entre o amor de Deus e a salvação da pessoa, existe um crer em Cristo Jesus. E o crer requer guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Então, guardando os mandamentos de Jesus Cristo, virá, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e habita a pessoa. Nós iremos e habitamos nele, fazemos morada nele. Isso para o que guarda o mandamento de Jesus Cristo. E aquele que guarda meus mandamentos, meu amor permanece neles, assim como guardei o mandamento do Pai, e seu amor permanece em mim. Isso é a palavra de Jesus Cristo, é Jesus Cristo que disse. Então não dá para ser tudo junto e misturado. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês, que essa palavra venha te nortear a sua vida cristã.